Olá! O Observatório de Mídia Especial de hoje vai debater um tema muito polêmico dentro da área de jornalismo, que é a questão da censura. Em 2014, o Brasil ficou em 99º lugar no ranking da organização Repórteres Sem Fronteiras em relação à liberdade de imprensa. Recentemente tivemos um episódio aqui em Divinópolis que marcou um pouco a respeito disso. Para debater sobre o assunto, o Observatório de Mídia recebe 5 convidados: a repórter Nayara Lopes, o cinegrafista Ian Demazodi, o presidente da Associação Mineira de Rádio e TV, Mairink Júnior, a advogada Naomi Costa e o diretor de jornalismo da TV Candidez, Flaviano Cunha. Eu sou Ricardo Nogueira e este é o Observatório de Mídia. Recentemente, tivemos em Divinópolis uma tentativa de cerceamento à liberdade de imprensa. Para falar sobre isso, o Observatório de Mídia recebe, no primeiro bloco, a repórter Nayara Lopes, o cinegrafista Ian Demazodi e o presidente da Associação Mineira de Rádio e TV, Mairink Júnior. Olá, sejam bem-vindos. Obrigada. Boa noite. Para a gente começar, Ian, queria que você contasse um pouco para a gente como que se deu esse episódio, essa tentativa, de cercear o trabalho da imprensa. Bom, a gente chegou, a matéria estava marcada às 11, da manhã, se eu não me engano, e a gente chegou na escola Monsenhor Domingos para fazer a matéria e já estava acontecendo o evento, era a visita da secretária de Estado do governo de Minas, e já estava acontecendo o evento, elas já estavam, alguns membros da escola, alguns membros da Secretaria de Educação de Minas e aqui de Divinópolis, recebendo ela, a fanfarra da escola estava tocando, aquela festividade. E a gente fez a matéria sem nenhum problema, assim, gravando, todo mundo recebendo muito bem, tudo aconteceu normalmente, a secretária fez o seu pronunciamento. E depois que passou o evento, a gente foi fazer a entrevista com a secretária. E durante a entrevista, a gente foi para uma sala separada, fez a entrevista com ela, as duas assessoras dela estavam dentro da sala também. E a gente fez a entrevista normalmente e na última frase dela, na última fala dela, ela falou uma coisa que ela achou que poderia ser agressiva à oposição. Sim. Ela falou algo do tipo que em 12 anos de governo nada tinha sido feito, que eles tinham que fazer agora. E ela mesma viu que poderia ser indelicado aquilo com a oposição e pediu para gravar de novo. Sim. Porque ela pediu para falar tipo que pouco tinha sido feito, não que nada tinha sido feito. Sim, sim. Aí a gente falou que poderia gravar de novo, a Nayara chegou até a colocar o microfone, eu coloquei para gravar de novo, só que as assessoras mesmo falaram que a gente poderia cortar depois, a edição dava um jeito de cortar essa resposta. Certo. E a gente confirmou, realmente, depois edita a matéria que vai para o ar, não é tudo aquilo que ela falou, E tudo ok, ela falou ok, a gente estava indo embora já no que a gente saiu da sala, da presença dela, as duas assessoras vieram atrás da gente e falaram para apagar essa matéria, essa entrevista, porque eles não queriam que fosse pro ar aquilo de forma alguma, mesmo a gente falando que ia editar aquela parte. E a gente realmente tentou, no momento de pressão, veio algumas outras pessoas falando para a gente apagar também, o próprio diretor da escola, tinha um outro militante lá, e falaram para a gente apagar, e a gente realmente tentou apagar, só que a câmera não tinha essa ferramenta de apagar uma entrevista específica. E eles foram fazendo aquela pressão e nesse momento a Nayara já tinha começado até a querer chorar, porque estava realmente uma pressão muito grande, E a gente ligou para o Flaviano, nosso diretor, para falar sobre o acontecido, e ele falou que não era para apagar, que eles não tinham esse direito, Sim. Que era para a gente ir embora. Eu coloquei até passei o telefone para elas, para o Flaviano conversar diretamente com elas. E aí ele falou para não apagar, que a gente poderia ir embora. E elas falaram que se a gente fosse embora, a gente estaria sujeito a uma ordem do Estado, a um processo, a gente estaria desobedecendo uma ordem do Estado. Chegaram a afirmar isso. Falaram que a gente estava sujeito a um processo, que a gente estava desobedecendo uma ordem do governo de Minas. E a gente pegou nossas coisas e estavam indo embora. Estávamos indo embora, a Nayara chegou até a sair da escola. Só que antes a gente foi ameaçado. Elas falaram assim, vocês não vão sair daqui. Como assim? Tem policial aqui, paisana, vocês não vão sair. Sim. A gente ignorou e foi sair, eu consegui sair. No que eu falei que o Flaviano tinha falado pra gente sair, e eu falei que quem pagava, que eu trabalhava pra Candidez. Eles falaram pra mim não pagar, eu não ia pagar. Sim. E nesse momento elas falaram que a gente não ia sair.
né? E a Nayara chegou a sair e uma das assessoras saiu também com ela, né? E no que eu estava tentando sair com a câmera, com o tripé, com os equipamentos, o diretor da escola veio e fechou o portão antes de eu sair, né? A Nayara e a outra assessora estavam do lado de fora da escola já. E aí eu falei com ele que ele estava me prendendo lá dentro. Aí ele, numa voz assim um pouco estranha, falou que não, que a gente ia conversar. Eu falei, não, a gente vai conversar nada, eu vou chamar a polícia. Você está me prendendo aqui dentro, né? E foi naquela discussão, até então a gente estava só conversando, só discutindo, né? E foi naquilo e de repente abriu o portão. Eu não me lembro exatamente se ele chegou a abrir o portão, se abriu o portão de fora, né? Porque Sim. aí abriu o portão. No que abriu o portão, fui tentar sair. E no que eu fui tentar sair, veio um homem já me segurando, colocando a mão aqui em mim, me empurrando para trás. E no que ele colocou a mão aqui em mim, eu fui tentar tirar a mão dele, tentar empurrar ele também. Aí ele já veio falando que era polícia. A Nayara entrou atrás dele, assim, tentando tirar ele de cima de mim também. E aí ele começou a gritar que era polícia, que era polícia. E aí já foi aquela confusão. E eu falei, não, ok. No momento que ele falou que era polícia, eu ok, cheguei para trás, assim. Falei, eu não vou apagar porque eu recebi ordens para não apagar. Sim. Mas eu vou ligar para os meus superiores e eles vão vir aqui, né? Realmente, a gente ficou preso dentro da escola de 11 e pouco da manhã até 1 da tarde. Enquanto o Flaviano não foi lá, membros da Rádio Minas também chegaram lá e isso foi cerca de 1 da tarde que eles chegaram lá para tipo resgatar a gente, né? Conversaram com a assessoria e tudo e tiraram a gente lá. A gente ficou preso todo esse tempo lá dentro. É impressionante, eu acho que o caso foi tão marcante, a repercussão foi tão negativa, né, que né, o Mayrink, como representante da AMIRT, acho que pode falar, a própria AMIRT, né, emitiu uma nota de repúdio ao acontecido, e a gente comentava que eu não me recordo de ver uma união da imprensa divinopolitana, né, parece que toda a imprensa comprou a história para poder agir em defesa justamente da liberdade de imprensa. Como você pensa, né, como presidente da AMIRT, Mayrink, como você avalia esse episódio? A associação, ela repudia veementemente esse tipo de atitude. A gente já vem em várias outras situações nos posicionando fortemente contra isso, tá? Porque um dos pontos principais que nós temos é a liberdade de expressão. Tá? Se você começa a cercear esse direito, realmente você começa a perder toda uma liberdade de comunicação que é imprescindível no nosso meio. Tá? Há pouco tempo atrás, o ano passado, tá, nós tivemos uma invasão do estúdio da Itatiaia. Pelo Deodato Costa, né? Deodato Costa. A Itatiaia, para você ter uma referência, é a maior emissora de Minas Gerais, uma das 6 maiores do país. Sim. Então, quando você tem uma situação de enfrentamento nesse porte, você começa a ficar assustado, tá? Porque casos isolados acontecem o tempo todo, pressão, ligar para a direção, tá? Eu, de vez em quando na rádio, tem uma entrevista, eu já sei que vai ter ligação, tá? Mas é um critério nosso, que é um termo de nunca dar a cabeça de ninguém. Aí se pedir a cabeça é que fica pior ainda, aí você fortalece mais para ver o que está acontecendo, porque o caminho está certo. Sim. Tá? Então a associação tem como meta tomar atitude todas as vezes que isso acontecer e marcar uma posição muito firme perante a sociedade. Tá? Porque se perde esse direito, realmente perde-se todos os outros. Hoje, o Brasil consegue ter ainda uma liberdade de imprensa para apurar fatos. Um exemplo que nós estamos vivendo, Petrolão. Tá? Se não fosse a imprensa tá dando espaço, brigando, cavando matéria, soltando matéria, tá? Não teria jeito. Então é uma posição que a gente reforça de falar o seguinte: aconteceu, traz à tona, briga pelo seu direito, não deixa isso acontecer, tá? Leve a sua associação. Nós levamos a informação para os sindicatos de jornalistas. Os sindicatos de jornalistas foram extremamente solidários, porque nesse caso específico aconteceu uma situação muito interessante. Era uma matéria para valorizar a presença da Macaé aqui em Divinópolis. Era uma matéria de valorização. Sim. Tá? E apurando os fatos, em momento algum a matéria tem alguma coisa que denigre. Ela errou na dosagem um pouco, assim, nunca se fez isso,
tá? Então, o que acontece? Eu falo até uma expressão errada, né? Tá? Mas às vezes é um posicionamento, até você fala de defesa, Sim. assim, ó, não fez, eu estou fazendo. Sim. Tá? Agora você imagina se eles tivessem gravado alguma coisa realmente de conteúdo proibido. Tá? Com certeza. Eles tinham apanhado dentro da escola, porque eu vou falar com você, um diretor de uma escola que tem que ser um livre pensador, que tem que ser uma pessoa que defende os direitos básicos da sociedade, que dá esse ensino para um menino de 12, 14, 16 anos, para ele ter formação de enfrentar a vida. Um professor que faz isso, fecha a escola, tá? Segura os meninos lá 1h30, com uma pressão psicológica gigantesca, Sim. tá? De uma militância em torno, que foi uma coisa que me assustou também, não apareceu um filho de Deus falar, opa, o que está acontecendo isso? Estão usando aqui. Foi Tá? todo mundo que estava lá. Pressão na situação. E eu falei com a Yara, né, que a arma do jornalista é o gravador e a câmera. Sentiu ameaçado, liga e põe na boca da pessoa, porque a sua defesa é essa. Sim. Tá? Então, foi uma situação completamente fora de um contexto. Eu depois comecei a analisar com sangue frio, percebi que foi uma total falta de experiência da assessoria da secretaria. Total falta de experiência, total jogo de cintura, uma coisa assim, fora do comum. Bom, o fato aconteceu e nós tomamos providências. Para minha surpresa, houve uma coletiva da escola que não nos convidou, é outra coisa assim, fora do normal, não nos convidou. O pessoal da imprensa que foi, começou a perguntar e pressionar. Não, foi um mal entendido, perfeitamente. Um mal entendido que a equipe quis ficar 1h30 trancada dentro da... Não faz sentido, né? Sim. Então não é um mal entendido, houve um fato realmente de cerceamento do direito. Tá? Houve um cárcere privado, porque quando você impede a pessoa, você está cerceando o direito dela de ir. Sim. Tá? Então, a escola reforça isso. E o pior, a Secretaria de Educação não se posiciona. Ela solta uma nota de 2 linhas que é um mal entendido. Mal entendido é o que complica a situação do país hoje. Ou esclarece as coisas, ou fala assim, eu errei. Tá? Eu exagerei na entrevista, o repórter fez uma coisa que não deve fazer, o entrevistado errou. Mas esse enfrentamento, ele tem que acontecer. Inclusive, né, uma das coisas que a gente percebe pelo contato, pela situação, né, até uma conversa de bastidores mesmo, a gente já conversou sobre, que a própria secretária, né, tratou vocês, né, durante a entrevista, foi uma coisa que fluiu naturalmente, sem nenhum tipo de problema, mas as assessoras de imprensa que de repente enxergaram, né, na dupla inimigos, alguém que estava de alguma forma querendo prejudicar, apesar de, como o Ian colocou, havia sido acordado, né, que seria essa edição. Isso já aconteceu em outras vezes, e como que você percebe essa relação entre o assessor de imprensa, né, que muitas vezes enxerga o jornalista ou repórter como inimigo, e isso acaba que impede um pouco esse trabalho dos profissionais da imprensa? Primeiro que o assessor não pode enxergar o jornalista como inimigo, né? Ele está ali para facilitar, por isso que é um assessor, ele está ali para facilitar o contato do assessorado com o jornalista. Já aconteceu outras vezes de tentar me manipular? Sim, acontece muito. Mas isso, nada perto disso não, de me ameaçar, de falar que vai me processar, de fazer deboche, ridicularizar a gente, chamar policiais à paisana. Não, nunca aconteceu não. A gente sabe que o povo enxerga nos enxerga como os inimigos mesmo, porque tem jornalista que coloca aquela sonora, aquela fala em um outro contexto que não tem nada a ver. Sim. Mas não era o caso, igual o Marinho que disse, era uma pauta branda. A gente estava ali, era uma escola que faz vários projetos sociais. E era um assunto de interesse público, né? Era um assunto de interesse público, embora ela não veio aqui para divulgar nenhum recurso, sim, né? Sim, sim. Mas foi uma visita tranquila, não tinha nenhuma polêmica envolvida. A minha pergunta foi muito simples, era para ela explicar uma lei que ela quer sancionar. Então, a gente vê uma enorme falta de preparo na assessoria.
E que eu percebo muito assim na rua, eu tenho muitos amigos assessores, admiro, mas infelizmente tem muitos assessores que eles pensam que eles são seguranças pessoais e não estão ali para facilitar o nosso serviço. Uma situação que foi levantada, eles queriam pautar a entrevista. Eles perguntaram para a Nayara qual que era as perguntas, qual que era a pauta. Roteiro de perguntas. Isso é um negócio assim, jornalismo imoral. Sim. Tá? Porque o jornalista está ali para perguntar exatamente, tá, o que deve ser perguntado. Inclusive tem alguns cases clássicos, tá, que vou te perguntar alguma coisa, você falou, não, eu sou seu amigo. Eu falei, não, antes, eu sou jornalista, eu quero saber. A função do jornalista é saber a verdade dos dois lados, ou dos três que tiverem, mas é levar informação para quem? Para quem está do outro lado, Sim. digerir e administrar aquela informação que é passada. Cumprir a função social mesmo, de dar às pessoas o direito de escolha, né? Mas para isso elas têm que estar bem informadas. E essa história é tão grave, né? De querer ver o roteiro de perguntas, que nos remete ao tempo da ditadura militar, da censura, né? Quando os jornalistas não tinham essa liberdade, muitos textos, jornais impressos, tinham que passar pelo crivo da censura para saber se eram eu cheguei a ver lá na rádio disco, tá? Que tinha uma faixa que eles passavam um canivete nas faixas, que aquela faixa não podia rodar na rádio. Coisa assim, Geraldo Vandré, não podia rodar. Tá? Então nós estamos vivendo um país que tem uma democracia nova, tá? Nós somos recém-democracia, mas nós temos um jornalismo muito forte. Tá? A gente tem um jornalismo investigativo muito atuante, tá? Um jornalismo que tem capacidade de buscar essas informações e mostrar à população. Então por isso que a associação ela não aceita de jeito nenhum essa interferência. Tá? Mas o Estado até agora esse incidente é considerado como um mal-entendido. E o pior, um mal-entendido dos jornalistas, que não entenderam que tinha que apagar a gravação. Quer dizer... Realmente não dá para entender. É uma coisa absurda. De pensar em falar em apagar a gravação já beira o limite, né, do absurdo em relação E o pior, no contexto que eles estavam lá, tá, tinha professor acadêmico que pressionou os meninos para apagar. E me ligou. Não, você não pode brigar com o Estado. Eu falei, meu amigo, eu não estou brigando com o Estado, eu estou defendendo a minha liberdade de expressão e meu direito. Eu não vou brigar com o Estado, não. Eu vou defender o meu direito. O problema é essas pessoas ainda ligarem para a gente, para tentar acalmar e tudo mais, e vai nas redes sociais, vai em algum jornal e diz que a gente ainda está mentindo. Ah, que nada disso aconteceu, que aquela repórter é uma mentirosa. Esse tipo de coisa, deixa a gente muito indignado. Mas a pergunta é muito simples. Por que vocês ficaram 1h30 lá dentro? Porque vocês queriam? Passando o tempo, né? Por que o Flaviano teve que ir lá resgatá-los? Pois é. Foi resgate mesmo. Verdade. Enquanto ele não chegou, a gente não saiu, a gente ficou esperando lá. Enquanto ele não chegou, não conversou, uns 10 minutos. Ficaram mesmo na porta. Ficaram na porta. É. Enquanto ele não chegou, uns 10 minutos de conversa lá com as assessoras, a gente não foi liberado. Não há fundamento, né, e nós não sabemos se são policiais também não, tá? Sim. Porque em momento algum foi apresentado documento que são policiais. Não, momento algum. Ele não falou que era policial previamente, depois também não apresentou identificação nenhuma. Bom, eu disse que o Observatório de Mídia de hoje é especial, e realmente é especial porque a gente está com uma plateia formada por alunos do curso de jornalismo da Faculdade Pitágoras e tem o apoio do Velber Viana e da Márcia Santos para ajudar na condução desse processo. Vamos abrir para as perguntas, né, dos nossos convidados, que de repente eles têm interesse de saber um pouco mais a respeito desse caso ou da liberdade de imprensa de uma forma geral. Algum convidado quer realizar uma pergunta, um assunto diretamente interessado aos estudantes, né, que em breve estarão nas ruas, tomara que não passando por uma situação como essa, né, mas se passarem, saber como proceder, enfim, ninguém tem uma pergunta a respeito do assunto, não? Achando que o pessoal está um pouco tímido ainda, Ricardo. Né? Aqui não há censura, gente, vocês podem perguntar Exatamente, aproveitar esse espaço. Bom, mas de qualquer forma, né, quando surgirem as perguntas, né, é só sinalizar que a Márcia e o Velber... Márcia vai fazer pergunta? Então eu vou fazer. Boa noite a todos. E eu gostaria de saber se o pessoal do governo de Minas falou alguma coisa a respeito disso. Não houve posicionamento nenhum do governo, tá, de ninguém, da assessoria de imprensa, de comunicação,
Ninguém. A nota que saiu simplesmente foi esse mal entendido. Tá? Mas o que acontece? A associação enviou, tá, por AR esse desagravo, esse manifesto diretamente à secretária. Tá? O Sindicato de Jornalistas está enviando também. E a hora que nós tivermos a presença de um deles, eu vou questionar, tá, o que está acontecendo, porque isso tem que parar. Isso não pode ser uma praxe que aconteça como rotina nos locais. Não é inadmissível isso. Nayara, você comentou a questão da repercussão que o caso teve nas mídias sociais. Como foram as manifestações? A classe de jornalistas geralmente apoiando? Houve divisões aí? Conta pra gente. Eu, particularmente, levei um susto, porque aconteceu na quarta-feira, e na quarta-feira, por incrível que pareça, eu tinha as 2 aulas de assessoria. Eu cheguei assim, né, amando a aula. Aí eu fiz esse comentário, eu contei o caso na sala. Eu cheguei em casa, entrei no Facebook, o diretor do Gazeta já tinha postado. Aí teve o Bernardo Rodrigues, secretário de Cultura também, o diretor do museu também. Aí eu só fiz um comentário lá, mas não tinha feito nenhum pronunciamento, não tinha escrito nada até então. No outro dia que eu participei do Bom Dia Divinópolis, contando o caso, aí eu entrei de novo lá pelas 9, 10 horas, aí vários jornalistas já me ligaram, mandaram inbox, fizeram suas postagens. Foi uma repercussão assim, que eu não esperava mesmo, até hoje. O presidente do Sindicato dos Jornalistas de Minas me procurou no Facebook também, perguntando, emitiu a nota também. Foi muito bacana, porque eu não esperava toda essa repercussão, não. E a imprensa, né, também que se uniu. Com você foi a mesma sensação, assim? Você se sentiu abraçado pela classe? Sim, com certeza. Eu recebi muitas mensagens em box também de membros de vários jornais daqui, Gazeta, todas as rádios, membros das rádios do Sistema MPA, Rede de Integração, vários meios de comunicação, membros aí me mandaram mensagem em box de apoio, qualquer coisa que precisasse, que eles estariam divulgando. Foi muita ajuda, eu me senti abraçado mesmo pela classe. Só que, infelizmente, a gente percebe que nas próprias redes sociais mesmo, houve quem levasse, né, a discussão, que na verdade é a discussão sobre liberdade de imprensa. Mas isso é democracia. É respeito. Né, pro campo, respeito ao contraditório, respeito campo... quem pensa. Um exemplo básico. Lá em casa nós somos 4. 2 são atleticanos, 2 são cruzeirenses. Sim. Então, tem que haver toda unanimidade burra. Sim. Tá? Então, eu respeito a pessoa que defende que tem que ter uma ditadura, ou que tem que ter um cerceamento da imprensa, uma regulação da mídia. Tá? Respeito. Não concordo. Sim. Tá? E gostaria que ele também respeitasse como eu respeito ele. Sim, sim. O meu medo é quando esse respeito não acontece. Tá? Eu tenho muito medo nessa hora, que só aquela opinião prevalece. A sua não é válida. De qualquer forma, chega a ser chato, né, a gente perceber que não estava sendo discutida ali uma questão de partido X ou partido Y, não. Mas sim a questão realmente, né, do cerceamento à liberdade de imprensa, que eu acho que é o mais grave disso tudo. Vou interromper só a gente raciocínio um pouquinho, até porque a gente vai abrir para a pergunta do auditório. Pessoal, eu disse que eles perderiam a timidez quando nós disséssemos que não seriam cerceados. Agora, a pergunta da plateia. Boa noite, eu sou o Christian, quero fazer pergunta para o Mayrink. Você falou agora a respeito da democracia. Gostaria que você pudesse falar um pouquinho do seu sentimento com relação a essa situação. Primeiro, por partir de uma secretaria de educação. Segundo, por partir de uma classe que disse que foi a vida toda perseguida pela ditadura e serem os maiores defensores da democracia. Como é que você avalia esse ponto, né, até pelo fato que aconteceu? Eu avalio que a situação que nós estamos vivendo hoje do país cria realmente uma situação mais complicada, neste caso inclusive, porque o partido, tá, do PT não passa por um bom momento hoje. Tá? Ele está fazendo uma reavaliação exatamente do que está acontecendo dentro do partido. E eu acho que este preconceito que eles estão fazendo, eles já vêm com a alma armada, tá? Eles não vêm desarmados. Estão com receio do que, onde falar, o que vai pisar, o que fazer. Essa solicitação para a Nayara de ver a pauta é realmente um receio de se fazer uma pergunta mais... Por exemplo,
Vamos supor que ela fala assim, secretária, a senhora fez uma visita a Divinópolis e a senhora trouxe o quê para Divinópolis? Seria uma pergunta mais pesada? Não. Não. O direito de saber, você está vindo para cá, o que a educação de Divinópolis vai receber, quais são os critérios, o que nós temos planejado para daqui a 1, 2, 3 anos. Tá? Mas pode ser interpretado como uma cobrança indevida, na hora errada. Compreende? É muito difícil você mapear o que é liberdade para aquela pessoa, para aquele governo, para aquela situação. Então, é complicado. A gente tem outra pergunta? Boa noite. Meu nome é Igor, eu sou estudante de jornalismo do primeiro período. Queria perguntar para o Mayrink. Mayrink, a gente percebe que desde os primórdios que o Brasil tornou um país mais crítico, desde Tiradentes até os dias de hoje, ditadura militar, como o Ricardo citou, percebe-se que houve uma perseguição à mídia, no geral, no contexto geral. E, infelizmente, é um fato que não é novidade e que volta a acontecer. Pelo visto, isso não tem um fim, né? Eu acredito que com a educação, tá, com uma base mais sólida de educação, você tem a condição de mudar essa situação. Tá? A falta de informação é que condiz a pessoa a essa ignorância. Tá? Eu tenho percebido uma grande evolução. Tá? Você pega os projetos de inserção de estudantes na área universitária. É um excelente projeto. Tá? Você consegue colocar as pessoas para estudar, para ter conteúdo, para ter acesso a uma coisa que na Idade Média estava restrito aos padres, tá? Estava restrito aos nobres, tá? Que era proibido para a população geral. Você ter acesso à informação liberta a sua alma. Tá? Você tem acesso. Você pega uma internet aqui hoje, uma ferramenta que vocês têm na mão, vocês estão no mundo todo. Isso liberta a alma. Isso é um negócio louco, um negócio assustador, que é difícil lidar. Tá? Porque a partir do momento que você pensa, você cobra. A partir do momento que você está cobrando, você cria situações difíceis. Você começa a questionar. Tá? Por que você faz isso? Sim. Não é assim, não está certo. Aí, esse é a dificuldade do equilíbrio da democracia. Tá? Esse é o ponto que você tem que ir. Eu costumo brincar que nós temos que ter jogo de cintura. Vou dar um exemplo pequeno para vocês dentro da nossa empresa. Nossa empresa foi fundada pelo Juvelino Rabelo, tá? Que era tio do meu pai. E na rádio, naquela época, falava-se de PSD, Guarani e religião católica. Era um tabu outros assuntos. Quando meu pai assumiu, ele assumiu e falou o seguinte: ó, Juvelino, eu vou assumir, mas aqui vai falar do ferroviário, tá? Vai falar dos evangélicos, tá? Então, criou-se uma coisa assim, difícil, porque já tinha um preconceito de não falar. Então, a partir desse momento, eu vi meu pai fazer isso e eu aprendi com ele que era possível fazer. Então, eu voto, eu tenho minha paixão política, tá? Mas na empresa, fala de A a Z. Sim. Tá? Respeitando, não agredindo, não tem problema. Agora, ultrapassar o limite é que é o perigo. Eu tenho muito medo de excessos. Dos dois Sim. lados, o excesso é muito Acho que a palavra é o equilíbrio mesmo, É o equilíbrio. né? Como, É bom como senso. foi dito. A gente tem mais uma pergunta para finalizar esse primeiro bloco? Exato, o assunto é amplo, né, Ricardo? Nesse primeiro bloco vai ser a última pergunta. Boa noite, minha pergunta vai para o Ian. Meu nome é Gisele, Ian. Eu gostaria de saber se em algum momento você pensou em ligar a câmera ou o gravador e foi impedido por eles. Não, foi a minha falta de experiência nesse tipo de caso. Eu tô no terceiro período também de comunicação e eu nunca tinha passado por algo desse tipo, né? E até então a gente estava só discutindo, conversando, não tinha tido essa maldade mesmo de ligar a câmera. Eu nunca esperava que fosse acontecer aquilo do policial entrar, vir para cima de mim. Então, assim, eu não cheguei até essa maldade de tentar ligar. Então, não cheguei até nem a ser impedido, porque eu não tive realmente essa maldade prévia de ter feito isso devido à falta de experiência mesmo. Talvez a entendeu? própria pressão, né, que A pressão, sofreu ali, de não repente. deixa a gente pensar direito, Sim. né? Antes, assim, a pressão que eles fizeram pra gente apagar. É o nosso maior arrependimento, porque em entrevista para o Gazeta, a vice-diretora disse: não tem nada filmado, não tem nada gravado, então não aconteceu.
Que é uma bobagem, né? Que é a uma gente sabe bobagem. que é, Então, volto a que é reforçar. uma bobagem. Não esqueçam, a arma de vocês é o celular, É o gravador. é o gravador, é a câmera. Liga, grava, se for preciso, fala assim, eu estou gravando. Sim, Tá? Esse, Se for preciso apanhar, você vai apanhar, mas grava, sim. tá? Porque a sua arma está ali, compreende? esse foi o meu maior erro, né? Esse foi Que o é meu- diferente, né, Marinho? Que eu acho interessante colocar. É diferente de usar a câmera escondida, né? Sim, Que é uma outro, defesa. processo, né? Quer um exemplo Mas pequeno? essa, Eu realmente, de escutei fato... isso do Lula, tá? No encontro que ele teve com o radiodifusor, lá em Brasília. Na greve de 80, Lula era, tá, o sapo barbudo, né? Monstro e tal. O que acontece? Ele é preso. Eles vão, prendem o Lula, o DEICOD, na casa dele, tá? E falou, vão sumir comigo. Ninguém está vendo, eles vão sumir comigo. Quando ele estava dentro do carro, o rádio da viatura estava ligado, a Rádio de São Paulo avisando, atenção, o sindicalista Lula acaba de ser preso. Eu falei assim, estou salvo. Porque sabem que eu estou preso. Sim, era a prova, né? Olha para você ver que naquele momento a imprensa foi salutar. Sim. Que deu condição a ele, falar, não, eles aqui dentro do carro sabem que eu estou preso, porque a população lá fora sabe. É uma arma gigantesca, sabe? Rádio, a televisão e o jornal são ferramentas de democracia gigantescas. Eu acho que é uma forma interessante da gente terminar esse primeiro bloco, até porque no segundo a gente vai falar um pouco mais a respeito dessa questão, né, de direitos da liberdade de imprensa. E só para fechar, agradecer a presença da Nayara, do Ian, do Mairinho. Muito obrigado essa oportunidade de estar aqui. Sim, nós pela agradecemos. vinda de vocês. No próximo bloco a gente continua falando a respeito desse tema contra a censura. Em relação, antes da gente voltar, vocês ficam aí com a opinião do gerente de jornalismo da TV Integração, Luiz Humberto França, e do diretor de jornalismo do Gazeta do Oeste, Fernando Rodrigues, a posição deles a respeito desse fato também. O Observatório de Mídia volta já. É importante discutir assuntos como esse, questões que geram polêmicas, né? Que afloram os ânimos, mas é importante a gente estar indo a fundo nisso. Não dá para acreditar que hoje em dia a gente tenha grupos, entidades, governo pensando em cercear a informação, em controlar a mídia. E a gente vê o reflexo disso em algumas ações, né, como foi o caso que nós tivemos aqui, de um evento do governo do Estado e uma certa truculência com colegas da imprensa. Eu acho que é importante a gente se unir nesse momento, os órgãos de imprensa, para que se criem mecanismos que dificultem essas manipulações, essas truculências, e que a gente também tenha um bom senso, né, de achar que não podemos pensar que só porque está na Constituição, a liberdade de expressão, que a gente pode fazer tudo em nome dessa liberdade de expressão. É preciso um bom senso, né? É preciso respeitar, como diz o Papa no começo desse ano, respeitar as crenças, respeitar posições diferentes, mas que também a gente seja respeitado no exercício diário de fazer esse papel de intermediário, né? De buscar a informação na fonte e levar até o telespectador, até o ouvinte. Isso é muito importante. Essa informação não pode parar no meio do caminho sob algum pretexto, sobre alguma, né, orientação que venha de cima para baixo, desrespeitando os profissionais que estão trabalhando.
relação ao incidente que houve com a equipe da TV Candidez, eu, como diretor do Jornal Gazeta, repudio muito a atitude das assessoras da Secretaria de Comunicação, da Secretaria de Educação do Estado de Minas Gerais, que não teve experiência nenhuma em lidar com o acontecido. É uma grande demonstração para todos os jornalistas ou estudantes do que o interior passa quando vem assessores e jornalistas da capital e acham que o interior pode tratar de qualquer forma as pessoas. E não é assim. Os jornalistas da capital têm que respeitar, principalmente os assessores do governo, respeitar a todos os jornalistas do interior. Vai a minha preocupação com essa atitude e com a repercussão que teve algumas pessoas ligadas a partidos políticos defendendo a agressão que houve, o cárcere privado que houve junto aos jornalistas da TV Candidez. Me preocupa muito. Eu fui um dos primeiros a divulgarem o fato em Divinópolis, através do meu Facebook, e a repercussão foi muito grande. E vai a minha nota de repúdio a essas pessoas que vêm da capital e acham que jornalista do interior é um jeca. E não é assim. Tem que respeitar. E pelo menos o que a gente viu foi que todos os jornalistas de Divinópolis apoiaram a Nayara e ao cinegrafista da TV Candidez. O Observatório de Mídia está de volta. Hoje a gente debate sobre censura e liberdade de imprensa. Agora, no segundo bloco, a gente recebe como convidados a Naone Souza Costa, que é advogada, especialista em Direito Processual e mestranda em Direito, professora da Faculdade Pitágoras, e o Flaviano Cunha, que é jornalista e diretor de jornalismo da TV Candidez. Bem-vindos, muito obrigado pela presença. Obrigado pelo convite. Dando continuidade ao debate, Naone, muito se tem dúvida em relação a até que ponto o jornalista tem a liberdade de executar o seu trabalho e se alguma, seja o governo, seja uma empresa privada, pode de alguma forma impedir o exercício dessa profissão. Pelo viés do direito, como que isso funciona hoje no Brasil? Ricardo, boa noite. Quero agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês debatendo essa temática. E, no primeiro momento, eu até gostaria de fazer uma evolução histórica dessa questão da liberdade de imprensa. Sim. A nossa lei de imprensa é de 67, num período da ditadura, em que era necessário ajudar nessa cessação de direitos do jornalista. O grande marco dessa proteção foi a nossa Constituição de 88, que é a Constituição que veio inaugurar um modelo democrático, um modelo de participação. E o nosso Estado é um Estado que admite o pluralismo político, ou seja, são várias ideologias. E nada melhor do que a imprensa para poder divulgar essas ideologias. Quando a gente faz uma análise do artigo 220 da Constituição, nós vemos que a Constituição ela assegurou a liberdade de expressão e de informação sem sofrer qualquer tipo de restrição. E nesse mesmo artigo menciona que nenhuma legislação pode trazer embaraço à atividade jornalística. Sim. E até de posse desse episódio, quando a gente faz a análise desse artigo, fala que as próprias limitações são direitos que estão esculpidos na Constituição. Que direitos? Direito à imagem, à honra, a vedação do anonimato. Estes seriam os parâmetros para a atuação de um jornalista na sua vida prática. De posse disso, o que nós poderíamos analisar? Quando o jornalista ele está diante de um fato que é notório, quando a localidade é pública, no caso, era um ambiente público, era uma escola, e o fato que ali estava sendo tutelado era de interesse da população, em tese não haveria nenhuma restrição àquelas notícias que seriam ali veiculadas. Então, nenhum tipo de órgão privado ou público poderia submeter, no caso, os jornalistas que estavam ali presentes a esse tipo de restrição. E o interessante é que a maneira como tudo foi conduzido, que também é importante, foi uma maneira lícita. E houve, inclusive, uma autorização da parte daquele que estava concedendo a entrevista na divulgação do objeto que estava sendo discutido e da sua própria imagem. Então, nesse caso, não haveria nenhum tipo de restrição por parte daquele órgão ou até mesmo da assessoria. O jornalista estava exercendo de forma plena e livre e tutelada pela Constituição o seu direito de veicular aquela informação.
Ou seja, diante desse episódio, então, a gente pode entender que, de fato, houve ali algo completamente fora do que se espera. Na verdade, quando a gente analisa condutas como essa, seria até um retrocesso. Foi custoso alcançar algumas garantias no nosso texto constitucional. Como eu iniciei, o nosso Estado era um Estado que era ditatorial, a Constituição trouxe uma quebra de paradigma, implementando uma democracia. O Mayrink, no primeiro bloco, enfatizou isso muito bem. Democracia significa possibilidade de participação e a imprensa oportuniza a todos essa veiculação das notícias para poder haver realmente, porque como eu participo? Quando eu sou informado. Então é papel da imprensa trazer essa informação. Quando nós limitamos essa atuação, eu estou indo num caminho, num retrocesso. Foi custoso alcançar essa garantia e agora vem alguém para poder limitar. Na própria Constituição fala, a censura ela não pode ser implementada em questões políticas, ideológicas, artísticas. E nesse episódio isso ficou bem claro, essa questão da censura, da limitação do direito à veiculação da informação, que era algo que era de interesse geral, interesse público. Ele está usando de artifícios, né, quase de tortura psicológica mesmo, né, de ao limitar a ida, né, a saída dos repórteres no caso. De fato é algo bem triste, né, acho que para nossa realidade. Tanto para a comunidade jornalística quanto para a comunidade do direito. Como eu disse, é um direito fundamental a liberdade de expressão, a liberdade de informação. Nem mesmo uma legislação pode restringir, quanto mais um órgão, ou seja ele público ou privado, o âmbito de atuação da divulgação desse tipo de informação. Então, realmente foi um episódio triste que repercute nessas diversas áreas de uma maneira muito negativa. Ótimo. Flaviano, você como diretor de jornalismo da equipe, né, que passou por esse triste episódio, eu queria que você contasse para a gente dois aspectos. O primeiro, quando você chegou no local, qual que foi a sua negociação, né, se é que a gente pode chamar assim, porque parece que realmente estavam mantendo reféns os dois profissionais. E o segundo ponto, né, dada a sua experiência, a larga experiência aí no jornalismo, se foi a primeira vez que você se viu diante do episódio desse ou se outros fatos similares já aconteceram? Bom, cara, primeiramente, um prazer estar aqui usando esse grande produto da Faculdade Pitágoras para esclarecer esse assunto. Responder os seus questionamentos, vou começar do segundo, é a primeira vez. Espero que isso não aconteça novamente, porque como foi muito bem enaltecido, tanto no primeiro bloco, mas agora pela a experiência, né, na advocacia, enfim, é um fato que, principalmente para nós jornalistas, nos deixa muito triste, pois tira da população essa liberdade de ter acesso à informação, né? Quando acontece esse tipo de ocorrido, está ferindo não nós jornalistas, mas a população que vai ser privada de receber aquilo que é proposto dentro do nosso trabalho, né? Então é a primeira vez, espero que não volte a acontecer. Na verdade, havia ali uma situação inusitada em que minha equipe realmente estava proibida de sair do local público, que é uma escola. Então eu entendo isso como realmente um cárcere privado. Quando, em contato por telefone, eles me informaram desta situação, o primeiro ato foi justamente ir até o local, já com o primeiro objetivo, que era garantir a segurança da minha equipe. Eles estavam ali, naquele momento eles deixaram de ser jornalistas e eram dois funcionários da emissora que estavam sofrendo uma pressão psicológica, enfim, estavam impedidos de sair daquele local. E eu não tinha ainda leitura de qual situação, né? Então no meu primeiro momento era a questão de segurança da equipe. O segundo momento era garantir aquilo que é o nosso trabalho, a liberdade de imprensa, a liberdade de estar ali no local público fazendo o trabalho, qual é a nossa obrigação e qual é a obrigação da TV Candidez. Quando eu cheguei no local, realmente eles estavam dentro da escola, eu já fui recebido no portão, não entrei dentro da escola por duas assessoras, né? Uma delas já se identificou como a responsável pelo cerimonial, enfim, pela visita da secretária, e por dois policiais, aí são realmente policiais apaisanos que estavam no local,
aguardando a minha chegada, até mesmo porque no caminho, por não entender o que estava acontecendo e pelo relato que a minha equipe já havia me passado, que eles haviam sido agredidos, aparentemente por policiais, no caminho eu já havia entrado em contato com o comandante da Polícia Militar da 7ª Região, já havia relatado para ele o problema e disse que estava me dirigindo para o local e queria ali o amparo da Polícia Militar fazendo aquilo que é a sua proposta, que é a segurança pública. Sim. Então ele falou, Flaviano, quando você chegar no local, já estará lá 2 representantes do batalhão te aguardando, e realmente estavam. Então, o primeiro momento foi entender o que estava acontecendo. E foi isso que eu perguntei à assessoria, qual o impasse nessa situação? Porque até o momento eu não sei o que está acontecendo. Aí ela começou a colocar ali a versão da assessoria, né? Que a coletiva havia acontecido um dia antes, que automaticamente ela estava ali na escola justamente para fazer uma visita, enfim. Que a TV havia quebrado um sistema de protocolo de dentro da assessoria do governo. O meu primeiro questionamento foi o seguinte, a primeira coisa que eu quero que vocês entendam é qual que é a proposta da TV Candidez aqui, porque se nós estamos sendo impedidos de fazer o trabalho, teoricamente, eu entendo que a secretária está exercendo uma função indevida, porque minha proposta foi vir aqui fazer a visita da secretária na cidade de Divinópolis. Então, isso no jornalismo é uma pauta branca, é publicidade para o governo. Então, eu não estou entendendo qual que é o motivo de todo o impasse. Ela voltou a bater na tecla de haver ali uma quebra de protocolo. Enfim, eu deixei claro para ela o seguinte, se houve aqui uma quebra de protocolo, eu não vou entrar nesse mérito. Agora, isso não lhe dá direito de minha equipe estar presa dentro da escola e impedida de sair. Em segundo lugar, o conteúdo foi gravado com a secretária sob a autorização dela. Minha equipe não a obrigou a dar entrevista, ela deu entrevista por livre e espontânea vontade. Eu estou aqui, vou retirar minha equipe da escola, vou manter a proposta da reportagem, que era vir aqui fazer a visita da secretária, mas o fato de hoje vai virar público, porque eu não vou aceitar, como diretor de jornalismo, que a TV Candidez seja, neste momento, proibida de fazer aquilo que é nossa função. Então, essa foi a negociação. Eu simplesmente deixei claro para ela que eu iria fazer aquilo que é meu direito. Primeiro, a minha equipe ter o direito de sair e, automaticamente, eu ter o direito, dentro da minha linha editorial, de tratar a matéria assim como eu acho necessário. Sim. A assessoria ali cumpriu descumpriu ali 2 situações que são obrigatoriedades da assessoria. Primeiro, ela não tem o direito de interferir em qualquer linha editorial. Ela tem o direito de dialogar ou sugerir. Então, ela quebrou o que é a proposta da assessoria. E eu deixei claro para ela que, dentro do que é a proposta minha como jornalista, eu faria. Então, essa foi a negociação. Na verdade, eu tirei dali a minha equipe, garantindo a ela o direito que ela tem. Sim. E deixei claro para ela que, se ela tivesse algo a ser contestado, que ela procurasse o caminho judicial, que é o caminho que ela tem para fazer. Enfim, mas a assessoria foi muito infeliz em todo o processo. Eu acho que faltou, principalmente, competência para fazer aquilo que era proposto. E analisando posterior ao problema, aí de forma fria, né, sentando, avaliando a entrevista, avaliando todo o ocorrido, você percebe mais um erro da assessoria. Se ela tivesse sido competente em fazer aquilo que é a sua função, de ouvir a resposta da secretária, quando ela foi indagada em alguns questionamentos, automaticamente o problema não teria sido criado. Porque ela, de forma muito articulada, ela falou sobre todos os questionamentos feitos pela equipe, deixando bem esclarecido qual que era a proposta do governo, qual que era o planejamento do governo. Então, eu não entendi ali, até o momento, qual que era a situação que havia se criado para chegar nessa situação lastimável, que foi o problema, né? Mas, posterior a isso, analisando de forma fria, o caminho foi justamente esclarecido por esse viés. Acho que faltou da assessoria ali competência para fazer aquilo que era proposta. A inexperiência, o despreparo, enfim, estando à frente de uma secretária de Estado, eu acho que a capacitação teria que ter sido o principal fator na hora de se colocar essa responsabilidade na mão de determinadas pessoas que ali estavam. Agir com profissionalismo, né, que não teve, né, a gente percebe. Não, um outro fator bem interessante
dentro dessa discussão, né, de limites e ou não dentro do jornalismo, diz respeito a que as pessoas, né, têm, você não tem a minha autorização para usar a minha imagem, especialmente em eventos públicos, alguma coisa. O que a lei, né, o que a legislação brasileira diz a respeito disso? As pessoas podem ser filmadas ou elas têm, de fato, esse direito de falar, não, você não pode usar a minha imagem e minha fala em determinada situação? Então, somando a previsão da Constituição, nós temos uma previsão também no Código Civil, no artigo 20, é uma norma que é geral, mas que pode também trazer uma aplicação para a questão jornalística. Essa norma que estabelece a necessidade do indivíduo dar uma autorização, em especial quando a questão pode ferir a imagem, a honra ou a privacidade, ou pode gerar algum tipo de repercussão no clamor público. Nesse caso, haveria necessidade do indivíduo dar uma autorização para que aquela imagem, a veiculação daquele conteúdo fosse feito. Quando estamos diante de uma situação de um lugar público, ou uma pessoa que no caso dela era uma pessoa pública, a regra é um pouco mais enlastecida, porque a exposição daquela pessoa já gera essas questões de fotografia, de exposição da imagem. Então não tem como eu querer entrar nessa questão de ferir a honra ou a privacidade do indivíduo. Pessoas públicas por si só já são... Já se expõem. Então eu não estaria ferindo a honra ou a imagem no caso dela. E como ela era uma figura notória, aquilo que ela traria de contribuição não ficaria atrelado somente à questão privada, mas traria uma contribuição também para toda a comunidade quando ela viesse falar. Então, nesse aspecto, não haveria uma limitação. Eu poderia falar em uma limitação quando eu adentro dentro de um domicílio, de um estabelecimento privado, porque a própria Constituição garante que a casa é asilo inviolável e a limitação não é só na casa, é naquela propriedade particular. Ali era uma escola, estabelecimento público, a figura que estava presente era pública e a matéria que estava sendo tutelada era de interesse público. E pegando até essa linha de raciocínio, Ricardo, como foi dito no primeiro bloco, da resposta da assessoria, e num segundo momento a assessoria ainda foi mais infeliz na hora de esclarecer o ocorrido, porque eles colocam novamente a questão do protocolo. Enfim, se existir um protocolo, isso não dá direito de um procedimento tão radical como aconteceu. Mas além de insistir nessa situação, eles colocam que um dia anterior ao problema, na coletiva, a imprensa foi muito bem recebida. No jornal Candidez, eu ainda dei a resposta à assessoria, justamente nesse sentido. A secretária é uma figura pública, você está assessorando uma figura pública. Então você tem que entender que, independente do dia, horário ou local, a figura pública pode ser questionada não só pela imprensa, mas por qualquer pessoa. Eu ainda dei um exemplo muito claro, assim, quando você assume um cargo público, independente de qual seja, no nosso caso, como jornalista, nós somos figuras públicas, porque sua imagem está todos os dias relacionada à informação que chega até a casa, seja de um telespectador, de um leitor de um jornal ou de um ouvinte de um rádio. Você, nos fins de semana, nos horários de folga ou nos dias de trabalho, você não deixa de ser uma figura pública. Então, tendo esta consciência, você tem que saber lidar com a situação e atender às demandas que vão chegar até você. E é importante a gente ressaltar também, como a Naone bem colocou e o Flaviano também, a história, porque ele tratava-se, além de ser uma figura pública, era uma pauta, uma matéria de interesse público, né? Diferentemente, por exemplo, quando a gente traz a discussão para o lado de pessoas públicas, artistas, celebridades, e tem a história do paparazzi, que aí é uma outra discussão, né, de invasão ou não de privacidade, mas ali de fato é muito claro, né, que era uma pessoa ocupando um cargo público e a pauta era uma questão pública também, né? Verdade. Bom, a gente vai abrir agora para as perguntas da plateia, que o pessoal aí está querendo saber um pouco mais. Oi, boa noite. Meu nome é Carla Barbosa, sou estudante do 4º período de jornalismo. Queria perguntar para você, que é diretor de jornalismo da TV Candidez, você como representante da mídia, vocês falaram até anteriormente no primeiro bloco, a respeito do apoio das outras mídias, dos outros canais que se diriam concorrentes, né, em outras situações. Se você acredita que a mídia ainda se sente punida ou restringida a dar certas informações, como foi esse caso? Bom, Carla,
ter prazer em responder a sua pergunta, até porque eu e o Ricardo estavam conversando justamente sobre isso. A imprensa, os jornalistas, ainda carregamos uma situação que é colocada, e é um paradigma que tem que ser quebrado, que somos uma classe desunida. Esse episódio foi muito interessante, eu vou analisar a nossa realidade, que é Divinópolis, porque mostrou que esse paradigma não existe. Na verdade, quando é para lutar por um direito que nós acreditamos, realmente nós somos unidos. Em Divinópolis nós temos uma concorrência muito interessante, que é uma concorrência não desleal, que é uma concorrência que não é desleal, é na verdade uma concorrência como qualquer outra, uma concorrência por espaço, todo mundo quer ser o primeiro a veicular a informação, todo mundo quer sair na frente, isso é do jornalismo, mas ao mesmo tempo é uma concorrência que se constrói por parcerias, e a imprensa de Divinópolis mostrou isso em torno desse episódio. Vários veículos de comunicação foram solidários e deram coro àquele objetivo que nós lutávamos naquele momento, que era a liberdade de imprensa. Posso citar aqui a TV Integração, o Jornal Gazeta do Oeste, a Rádio Minas, enfim, vários outros portais da internet, como o Portal Centro-Oeste, o Sistema MPA, enfim, todos se uniram por o mesmo propósito, lutar pela liberdade de imprensa, garantir que o nosso trabalho possa ser feito e automaticamente a população possa ter direito à informação, que é a nossa proposta, né? Porque esse tipo de episódio nos deixa muito triste, mas ao mesmo tempo muito preocupados. Porque nós vivemos uma atual situação, não sou partidário, né? Vou colocar aqui a situação que vivenciamos, nesse fato especificamente, se citou muita coisa política em torno do episódio. É claro que você vai ter relacionado ali um fator político. Nós tínhamos uma secretária de Estado que é filiada ao Partido dos Trabalhadores. Ela é subordinada a um governo que é do Partido dos Trabalhadores. Estavam ali dentro do local vários militantes que são do Partido dos Trabalhadores. Enfim, é impossível não ter essa ligação partidária. É óbvio que naquele momento ali as pessoas estavam defendendo mais uma tese do que o fato. Mas, enfim, nós vivemos hoje uma situação política que nos preocupa muito. Até porque o atual governo já tentou colocar em discussão várias vezes um conselho para gerenciar aquilo que pode vir a ser publicado, aquilo que pode ser público. Então, fatos como esse nos preocupam, porque se isoladamente isso tem acontecido, e se automaticamente eles ganham força e conseguem colocar um conselho gestor para avaliar aquilo que pode ser divulgado, onde está a liberdade de imprensa? Onde está a democracia? Então isso não pode ter conflito. Democracia, liberdade de imprensa e qualquer tipo de regimento não condiz com essas duas situações. Então fatos como esse nos preocupam muito, mas ao mesmo tempo estamos usando a arma que temos, que é a liberdade de imprensa, usar o veículo de comunicação para defender isso que a gente acredita. E, neste momento, a imprensa de Divinópolis se mostrou muito unida nesse propósito. Não aceitaremos qualquer tipo de interferência como essa no nosso trabalho. Ótimo, Flaviano. A gente tem mais uma pergunta? Boa noite. Eu queria perguntar para a Naomi. Naomi, se a gente pensar bem, geralmente os países que são mais desenvolvidos, eles têm essa questão da liberdade de imprensa mais arraigados na sua cultura. E é muito surpreendente que o Brasil, depois de tudo que passou, ainda tenha que evoluir nesse sentido. Eu tenho duas perguntas. A primeira é se o fato de ser um órgão público, um órgão do Estado, fazendo esse tipo tendo esse tipo de atitude, influencia no âmbito legal, no tratamento desse tipo de acontecimento, e se a legislação que garante essa liberdade de imprensa ainda precisa de reforços legais. Qual é o seu nome? Rubens. Interessante. Vou começar pela segunda questão. A norma da liberdade de imprensa está prevista no texto constitucional. O Brasil ele se tornou uma democracia a partir de 88, com a nossa Constituição. Então, o nosso modelo de democracia ainda é muito recente. Então, a implementação desses direitos também ainda está numa via progressiva. Muitos deles, porque sendo um direito fundamental, a liberdade de imprensa, não seria necessário que uma outra legislação fosse criada para dar essa tutela ao jornalista. Pelo contrário, o próprio texto da Constituição fala que a lei não pode vir para embaraçar a atuação jornalística. Então, ela é uma norma de implementação imediata.
O grande problema é que, às vezes, como nós somos às vezes, muito tímidos, em todas as esferas, não só nessa questão do jornalismo, mas a nossa postura enquanto cidadão é uma postura muito pacata ainda. Então, talvez quando acontecem episódios assim, é interessante que torna-se um paradigma e a classe toda se mobilizou para buscar uma tutela. E aí, a partir dali, eu já tenho uma certa mobilização para o crescimento. E eu acho que justamente os países desenvolvidos têm isso arraigado porque isso já vem de algo anterior. É muito recente, como eu disse, essa postura democrática no Brasil. Mas é bom que aconteçam esses episódios, como aconteceu as mobilizações, porque a gente vê que o brasileiro ele está deixando de assumir uma postura passiva para poder ser efetivamente o cidadão, buscar a efetivação dos direitos. E vocês, enquanto essa classe que busca veicular essas informações, devem adotar essas posturas ativas e não pacíficas. Como os colegas fizeram na hora, bater o pé, não, mas eu tenho direito, e permanecer firme. Às vezes pode vir uma repressão, mas essa repressão ela é autoritária, não compatível com o modelo democrático, portanto ilegal. Então, na própria Constituição já garante esse direito. Eu não vejo necessidade de uma nova legislação. Eu já tenho uma lei de imprensa, ela está um pouco defasada, mas a norma é clara na Constituição, ela tem uma aplicabilidade imediata. Ok. Naone, muito obrigado, Flaviane, muito obrigado. O tema é muito bom, dá para a gente discutir muito mais, mas realmente o nosso tempo está acabando. Queria agradecer muito a presença de vocês, agradecer a presença de todos os alunos aí que estiveram na plateia, a ajuda do Velber Viana e da Márcia Santos na condução aí das perguntas, e acho que o recado que fica é esse, né? Independente da questão político-partidária, todo ato contra a imprensa ou que fere a liberdade de imprensa deve ser totalmente rechaçado por quem aí está liderando todos os processos. O Observatório de Mídia Especial de hoje fica por aqui, até uma próxima.